que eu queria compartilhar com você nessa manhã, o Senhor começou a falar comigo ano passado, e é infinito, não para, não tem jeito. Porque situações adversas, a gente sempre vai ter, sim ou não? Só que por que em alguns momentos você está em crise por causa dessas situações e outros não? Você já parou para reflexionar? Se você der uma analisada, você sempre tem uma situação, você sempre tem uma decisão difícil a tomar, sempre tem uma aprovação, sempre tem uma tribulação. Só que às vezes, você está muito bem, você passa por aquela tribulação que você nem vê, mas às vezes aquilo te abala, sim ou não? Eu repito aqui, dentro dos meus 21 anos de cristão, de convertido, que eu passei para os crentes, ano passado eu me deparei com uma situação complicada, onde a gente acha que eu estou muito lá em cima espiritualmente, e você acaba que uma situação normal te deixa abalado, te deixa paralisado, e é justamente isso que o diabo quer, te parar, te paralisar. No final da minha palavra você vai entender, tem esse ponto lá. Então eu queria começar fazendo algumas perguntas. Pergunta é bom, e a gente fica curioso, né, quando a gente faz perguntas. Por exemplo, como confiar em Deus acima de todas as coisas? Uma boa pergunta, que eu não sei responder. Não sei. Vou falar algumas coisas aqui, que tem dado certo comigo e com homens de Deus que eu conheço. Mas como? Porque você pega lá na lei, aquele tanto de mandamento lá, né? 400 e pouco lá, se não me engano. Aquele tanto de Martim Lutero. E aí para Moisés ele recebe uma tábua. Os pregadores mais modernos chamam de tablet. Foi o primeiro tablet que existiu, tá? Foi a tábua de Moisés. A pedra. E lá já resume, fica só 10 mandamentos, sim ou não? E desses 10, o povo de Deus vem tentando cumprir esse tempo todo. Vem tentando. Chega em Jesus e ele fala assim, ó, estou parafraseando, eu estou olhando lá de cima, parece que 10 está muito para vocês, eu vou resumir só em 2, para ficar mais fácil. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo. Ficou mais fácil? Não. Não. Muito difícil você amar a Deus acima de todas as coisas. Filosoficamente é muito fácil. Se eu perguntar aqui agora, quem ama? Eu sou o primeiro, até as crianças levantam a mão. Mas e na hora que você precisa exercer essa fé, como é que você vai fazer? Aí pega. E se eu amo o próximo, os outros 8 mandamentos lá fica facinho, porque é tudo relacionado ao próximo. Tudo relacionado ao próximo. Então a vida cristã, ela é difícil por um aspecto. Porque Deus já fez tudo, Ele já venceu o inimigo, Ele já te salvou, Ele já te perdoou, Ele já te livrou do inferno, e aí se ainda não bastasse, Ele te enche de dons, que esses dons são ferramentas, são instrumentos, para a gente operar contra um inimigo derrotado. Vai, Anise, por essa ótica já ficou mais fácil a vida cristã, mas essa é a vida cristã. Ele deixou o inimigo vencido, te encheu de dons, de armas, que dons são armas espirituais, você crê? A gente tem falado muito aqui, é arma, vai expulsar o demônio lá, autoridade. Tivemos aqui 2 cultos aqui, o pastor Jonathan, de cura. Quantas curas, irmãos? Quantas manifestações, são armas, de um inimigo vencido. Mas mesmo assim, por causa do meu eu, por causa do meu ego, por causa do que eu acho, por causa das minhas opiniões, amar a Deus acima de todas as coisas, diante desse tanto de coisa que eu estou falando aqui, ainda é muito difícil. Muito difícil. À medida que eu caminho nessa caminhada cristã, vai ficando mais fácil, porque eu vou renunciando mais à minha vida e vou me enchendo da vida dele. Aí fica bom. Anise, então pessoas que não conseguem permanecer em Deus, você está falando para mim o quê? Elas estão caminhando com o Senhor, mas a renúncia, o nível de renúncia ainda está pouco. E ela vai deparar lá na frente, ela não vai dar conta. É isso que está acontecendo, é isso que acontece. E eu sei que você já teve N situações para também desistir, mas você não desistiu, você está aqui. Por quê? A sua caminhada não tem sido em vão, você tem caminhado da forma correta. Ah, hoje eu estou cansado, não quero ir na oração, mas eu vou assim mesmo. Eu descanso lá. Acabou.
Nossa, a rede de jovem está pesada demais, uma vez por mês, está muito. Então vem sexta-feira, vai só dormir, não é, Marcos? Você vai vir só para dormir, light. Aí que coisa maravilhosa. Né? Eu gosto desse negócio. Eu estava falando para os irmãos, eu mudei para a igreja quando eu converti. Esse trem de dormir na igreja é bom. Quem dorme mais cedo, 7, 8 horas, pode vir também? Só não vai dormir, né? Tira o cochilo e vem. Tá certo. Amém. Então é difícil. Outra pergunta para a gente reflexionar: como continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece contrário? Uma outra pergunta também difícil da gente explicar. E na Bíblia a gente vê alguns casos de pessoas que fracassaram dessa pergunta e pessoas que tiveram sucesso. Eu fico com as que tiveram sucesso, mas as que fracassaram a gente tem lições para tirar. E é um dos textos que eu vou ler hoje. Como confiar em Deus em meio a tantas provações? Parece até contraditório, mas quando você vai lá para Tiago, coloca Tiago aí, que o povo está achando que eu não vou ler a Bíblia não, coloca aí, Pedro. Tiago, capítulo 1, verso 2. Senão fica ruim, né? Você prega, Rodrigo, domingo não lê a Bíblia. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quantos amém? Meu Deus, isso aqui é loucura. O que Tiago escreveu? Hein, tio Weber? O que Tiago escreveu? Eu tendo alegria por passardes provações, já é difícil, e várias. É impossível. E para que o cara escreveu? Às vezes você passa tribulações, provações, e eu falo você, eu não falo nem só no sentido aqui figurado não, porque eu conheço a grande maioria aqui. Eu vi a grande maioria aqui chegando para a igreja. Acho que daqui eu só não vi o Josimar, minha esposa, meu sogro, o resto nós chegamos juntos, né? Então você passou várias, e eu não quero nem te fazer lembrar elas não, porque provação passou, acabou, né? Não vamos mexer nelas não, né? Deixa para lá. Mas, porque aqui ficou bom, vocês colocou alguma coisa aqui, ó. Só que, além de tudo, é passar por várias provações. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É isso aqui que te firma nos caminhos do Senhor, perseverança. E, infelizmente, essa geração de hoje mais jovem, eles estão tendo poucas. Não é falta de provação, isso eu tenho certeza. Mas já não é de fibra. Os nossos pais, fiz 39 anos agora, os nossos pais, a resiliência deles, a perseverança era violenta demais, gente. O que é aquilo? Aí na gente já começou a diminuir um pouco. E de lá para cá o trem está despencando. Eu falo com propriedades. Eu trabalho com jovem, eu fui ganhado ainda jovem, né? Porque para você ser convertido e mudar para a igreja tem que ser jovem, né, Rodrigo? Não dá não. E eu jogava só futebol e eu podia. Eu não fiz loucura assim também não, eu podia. Agora, a gente lida com os jovens e a gente sabe. Se depender de mim, você acha que meu filho vai pegar um ônibus alguma vez na vida? Eu levo ele madrugada e busco madrugada. E quantos ônibus você buscou? Você que é da década de 80 para cá. Quantos ônibus você andou? Quantos você tomou? Pegou alguns, Jonário? Ir para a igreja de ônibus, né, Jonário? E seu filho, você não quer que ele ande de ônibus nunca. E nem eu. Não, para quê? Tá doido? Misericórdia. Não tinha Uber, né, Rodrigo? Tinha Uber. Táxi, só para rico. Táxi era sonho, então meu sonho é andar de táxi. E os táxis eram Gol, Uno quadrado, Paraty, carrão, aquilo lá. Então você precisa entender algumas coisas. Hoje eu vou pregar meio de trás para frente. Eu vou colocar algumas coisas aqui, eu já vou te dar a saída delas, que é o que Deus tem colocado no meu coração, remédio para esse problema. E dentro desse momento meu de crise, de choro, de alegria, de estar emburrado, de estar bicudo, porque às vezes a gente fica bicudo com Deus, sim ou não? Eu vou para a igreja, mas não vou falar também com você lá. Não é igual menino, né? Eu vou. É porque eu gosto muito de servir, irmãos. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Liderar, estar junto, vamos estar junto. Mas às vezes, não, eu vou liderar, vou servir, vou ficar no som, mas vou ficar caladinho lá também, não falo nada.
Em meio a esses momentos, eu precisava de uma palavra de Deus, porque no momento desse de crise, e a crise eu não estou pregando ela aqui que ela é negativa, a crise é positiva, sabe por quê? Porque a crise te leva para Deus, a crise te leva para Deus, por isso, volta e meia, você está em crise, porque na crise, quase ninguém pode te ajudar, bem diretamente, indiretamente eu posso te dar uma palavra, eu posso orar com você, se for coisa mais grave a gente leva para o pastor, se for demônio a gente expulsa, se for cura a gente ora, conversão da família a gente ajuda você a jejuar, mas o que tem que ser resolvido é entre você e Deus no momento da crise, senão não vai resolver. Você já passou crise, você sabe, eu não estou falando nenhuma novidade aqui até agora, você sabe, isso você já sabe. Só que em meio a esses momentos, você precisa de uma palavra de Deus, você precisa de algo da parte de Deus palpável. E Deus foi e me confiou um texto, uma história, na verdade, que eu vou precisar resumir ela, porque são os três capítulos aí. E dentro de uma visão de igreja, falando de Ministério Orvalho, você está aqui conosco, você pertence aqui, você precisa estar alinhado com aquilo que a igreja também prega, sim ou não? Há uma bênção e há uma unção específica para o Ministério Orvalho. A gente não copia a videira, a gente não copia o Mevan, a gente não copia o Universal, a gente não copia nada. Deus nos deu uma visão através do nosso pastor, que é relacionamento com Deus. Todas as palavras nossas falam sobre relacionamento com Deus. E aqui eu quero te dar uma chave. Sempre que você for ler a Bíblia, sempre que você for ler um livro cristão, sempre que você estiver nessa cadeira escutando alguém pregar aqui, olha com esses óculos, relacionamento com Deus, é aqui que está a saída. Não é que o pastor Rubens estava um dia sentado lá no sofá dele, assistindo um jogo do Flamengo, e falou, já sei, a visão da nossa igreja vai ser relacionamento com Deus. Você acha que foi assim? Não foi, foi Deus que colocou no coração dele. E quem anda mais próximo com ele e há mais tempo com ele, sabe que isso é o assunto da vida dele, relacionamento com Deus. Eu conheci, até hoje aí, poucos, posso falar aqui 2 ou 3, que se relaciona com Deus daquela forma do pastor Rubens, que chega a te constranger. Constranger ao ponto assim, de você estar com uma situação pequena, você vai procurar ele para conversar, aquilo é tão pequeno pela busca dele e pelo tanto que ele é de Deus, que você fica com vergonha de falar, você não procura, você vai lá e resolve sozinho, porque você já sabe a saída, não é, Tiago? Você fala, cara, isso aqui é muito pequeno, olha as lutas que esse pastor passa, olha o tanto que esse pastor busca, se eu buscasse 10% do que ele busca, nesse problema eu estava passando, aí você para, é mesmo, eu tenho que buscar o Senhor, e já resolve a sua questão. E aí você dá alegria por passar na aprovação, dessa forma. Então você precisa estar alinhado com a nossa igreja. Às vezes você está passando uma crise, agora, você está passando alguma aprovação, você está passando alguma tribulação que para você parece difícil, ou que talvez você nunca viveu desse tamanho. Talvez a resposta para isso é só você alinhado de acordo com a igreja. Para onde que a igreja está indo? O nosso momento aqui é relacionamento com Deus, então é relacionamento com Deus. Qual que é o momento nosso? O momento nosso agora é evangelizar, nós vamos evangelizar. O momento nosso agora é vida no Espírito, então vamos andar no Espírito. Então vamos, é para pregar, é isso. Talvez está faltando só isso na sua vida. Você já orou, você já jejuou, você já conversou, tudo, mas você ainda não está alinhado. Não está. Já viu aquelas pessoas assim, que você está numa rodinha ali, principalmente a gente que gosta mais de fazer gracinha, né? Eu, Marcelo, né? Rogério. Você está numa gracinha, está todo mundo brincando, chega um e quer falar sério. Aí fica ruim. Ou então todo mundo está falando sério, você vem e solta uma gracinha, fica pior ainda, né? É triste. A gente que brinca muito, a gente já passou esses carão, não passou? O Rogério passou mais, mais sanguíneo. Sanguíneo passa mais, né? A gente fica, os mais fleumáticos fica mais quietinho. Mas essa sintonia que está faltando. A igreja está caminhando para cá, então eu vou para cá. É aqui. A igreja está caminhando para lá, agora eu vou. Mas antigamente não era lá? Não, mudou só o momento. O trilho é o mesmo, só mudou o momento. E nessa que você alinha, essa que você equaliza as suas frequências aí, as coisas se encaixam de novo. Não vai acabar a tribulação. Talvez você está esperando eu falar aí que vai chegar um dia que vai acabar a tribulação e a aprovação. Não vai.
Não vai. Você que vai passar por elas, e elas não vão te abalar mais. É isso que vai acontecer. E isso tem jeito, isso tem um lugar. Amém? E não tem como você relacionar com alguém que você não conhece. Tem jeito? Intimamente? Não, você pode ficar no ambiente social. Mas aquele relacionamento íntimo, de fato, você precisa conhecer a outra pessoa. E a outra pessoa precisa te conhecer também. Não é só aquela que só você que é amigo da pessoa, a pessoa não é seu amigo. Não, aí não vale. Com Deus assim não vale. Com Deus você tem que ser amigo íntimo dele, só que ele tem que ser seu também. Um exemplo, casamento. A gente está no mês dos namorados, né? Deixa eu usar esse aqui do casamento. Para você se casar com a outra pessoa, você tem que ter um mínimo de confiança naquela pessoa, e a pessoa precisa ter um mínimo em você, sim ou não? Conhecer, gente, conhecer você conhece só depois. Não é filosofia espírita não, mas a gente ainda está naquela evolução, né? O homem mesmo, ele demora a amadurecer depois que casa. As mulheres não entendem isso. Não é, Janara? Você que é mais braba? Elas não entendem. A gente gosta de ser feliz, não? A gente alega, homem casa é alegre, gente. Tem como. E as mulheres já é mais sério, elas casou assim, parece que na hora do casamento, parece que elas descem daqui, elas beijam o noivo aqui, já desce séria, madura. O homem não. A gente desce aqui, a gente volta aqui no tapete aqui, ó, sorrindo, fazendo gracinha. A gente vai para a lua de mel fazendo gracinha, não tem jeito. Até o dia que a esposa chama o líder do marido, conversa com ele e fala, não aguenta esse homem mais não, vamos só fazer gracinha. E aí você precisa, não, agora aí o pastor, né, o líder tem que chegar e você, ó, você casou agora, tá? Agora é sério. Então vamos, agora eu vou sério. Aí o homem acorda, mas enquanto não sentar, enquanto não voltar da lua de mel e não sentar com o líder dele, meu irmão, calma, espera, vai chegar lá, né? Agora Deus, ele já te conhece e ele já confia em você, não precisa você fazer nada. Essa é a boa notícia dessa manhã. Por quê? Porque quando ele olha para o Rodrigo, ele não vê o Rodrigo, as falhas do Rodrigo, aonde o Rodrigo não é capaz, ele vê o próprio Senhor, né, paizão? Esse aí, paizão, bilhete, recado no final? No final a gente, brigadão. Ah, tá. Então Deus, quando ele olha para você, ele não vê você com as suas falhas, suas imperfeições, igual a gente olha, né? A gente olha, primeiro a gente olha a falha do irmão, a gente é bom para ver do irmão, rapidinho a gente detecta o problema do irmão. Aí você espera um pouquinho mais de caminhada, você detecta o seu. Aqui eu não dou conta, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível, falar em público, misericórdia. Como é que fala em público, gente? Olhando nos olhos das pessoas assim, igual na Dona Divina lá, né? Meu Deus, aí você vai vendo, e aí você vai clamando mais o Senhor, cada vez mais você vai vendo a dificuldade do negócio. Só que Deus não. Deus, ele já deu a única coisa, o mais precioso que ele tinha, que era o filho dele para morrer no seu lugar. O sangue do filho dele te cobriu, agora ele olha para você, ele vê o filho dele. Então ele confia 100% em você. Eu mesmo eu tenho uma rede aqui na igreja e geralmente eu não pergunto se o líder quer liderar. Eu faço como a águia. Você já viu a águia ensinando a outra a voar? Ele sobe no penhasco e empurra, dá a cabeçada e vai. Eu nunca perguntei se o Marcos queria liderar, nunca perguntei o Eric, nunca. Minha tática é essa. Vai que eles falam não, né? Então não pergunto, de jeito nenhum. Só que nessa, todos eles ficavam assim, não, mas eu não acho que eu não dou conta não. Eu falei, não, eu também não. Vambora, por isso que eu estou levantando vocês, para me ajudar, eu também não dou conta não, vamos todo mundo. E nessa você vai caminhando. Eu sei que você está aqui dessa forma também. Agora o Senhor não. O Senhor te olha, e aí você fala, Senhor, eu não dou conta. Ele falou, pois é, você passou na seletiva. Era isso que eu precisava ouvir. Porque de gente que dá conta, o mundo aí fora está cheio. Todo mundo dá conta, principalmente agora com rede social. Todo mundo sabe tudo. Qualquer coisa que você postar ou alguém postar, vira aquele caminhão de confusão, todo mundo vai contra, todo mundo tem uma teoria, todo mundo tem um negócio. Então nós estamos caminhando para um ponto que ninguém ouve ninguém concorda com ninguém, todo mundo tem uma opinião de todos os assuntos. É difícil você conversar.
lá fora. E a gente não pode deixar isso entrar na igreja. Não pode, gente. Eu sei que é difícil. Difícil muito. Mas a gente não pode. Aqui dentro não. Porque aqui dentro nós temos o trilho que eu falei. É a palavra de Deus, é a visão da igreja. Esse é o trilho. Se a gente não sai desse trilho, a gente não vai ter problema. Agora lá fora não tem trilho. Cada um tem construído o seu. E aí complica. Então, por eliminação de duas pessoas, se Deus confia em mim, o que está faltando? Eu confiar nele. Essa foi fácil. É que é só duas alternativas, você já excluiu uma, é eu confiar nele. Até quando? Até ele se tornar maior que o seu problema, maior que a sua provação, maior do que o seu ego, maior que a sua tribulação. Esse é o segredo de passar por várias provações. Já passar uma já é difícil, né? Já não gosto nem de lembrar. Agora passar várias e com alegria, eu não entendo de outra forma. E o que o Senhor colocou para mim, dentro de todas as perguntas e dessa introdução que eu estou colocando para você aqui, que o que está faltando no nosso coração, nada mais é, e na nossa conduta, é o conhecimento da pessoa de Deus. É isso que está faltando. Porque se eu conheço e prossigo em conhecer quem é Deus, na hora que eu coloco na balança Deus e uma situação minha, gente, aí não dá graça, aí é 7-1. É 7-1. Não vai dar nem emoção. Agora, quando eu não conheço, aí eu coloco o meu problema numa balança e vou colocar um Deus que eu modulei, ou que eu acho que eu conheço, ou ele é do tamanho que eu conheço, aí dá peso, aí fica. Ora o problema está mais forte, ora está o meu Deus, ora está mais forte, ora está... Aí não funciona. Agora, se eu prossigo em conhecer de fato quem é Deus, o Filho dele, o que ele fez por mim, não tem como eu colocar ele nem na balança, não cabe. Não cabe, não tem balança para pôr. E isso foi o que o Senhor falou comigo. Vamos também para outro versículo, lá em Oséias. Oséias capítulo 4, verso 6, Pedro. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui não é letra não, viu? O conhecimento aqui é dele. É que a gente acha que é conhecimento. Quanto mais curso eu faço, quanto mais eu leio, né? Não. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento da pessoa dele, não filosoficamente. Bíblia, o ateu lê Bíblia e estão se convertendo, porque não tem jeito. O ímpio lê Bíblia. Eu quando me converti, eu tinha um primo que lia a Bíblia para fazer pergunta para mim, para me pegar. O Danilo riu lá porque ele conhece. Mas não foi o Danilo não, ele é meu primo, mas não foi o Danilo não, ele converteu comigo. Eu converti no final de semana e ele no outro. Ele fazia. E ele nunca me pegou. Sabe por quê? Eu nunca respondia. Aí, Arnaldo, você achou que eu tinha, né, Arnaldo? Irmãos, aquilo lá é só para discutir, não leva ninguém a lugar. Você acha que eu ia conseguir mudar a cabeça dele? Nunca. Mas sabe quando que ele começou a me respeitar, entre aspas? O demônio começou a manifestar dentro da casa dele. Você acha que ele ligava para quem? E você acha que eu ligava para quem? O pastor sempre conta aqui, né? Irmãos, Deus me usou para treinar o pastor Rubens nessa área. Ah, mas sua família é toda demoniada. Não, não era não, mas Deus me usava. Sabe, Tiago? Sabe, Marcos? Para treinar o pastor Rubens. Eu peguei a evolução dele nessa área. Eu lembro de como ele começou expulsando demônio, eu lembro hoje. Você entendeu? Rapaz, e pegamos uns feios, viu? Não dá nem para contar. Mas quando essas situações apareciam lá, esse primo me ligava. Um dia, aí eu falei que eu não ia contar, mas... Um dia ele me ligou, o trem estava lá quebrando tudo lá, daquele jeito você sabe. Se você não acredita, eu não sei, mas se você não teve perto de você, eu não sei. Mas eu acredito demais. E aí aquela quebradeira e tal, e eu morava longe, e eu na época, o pastor Geraldo tinha pregado, quantos conhecem o pastor Geraldo aqui? Que tinha expulsado um demônio pelo telefone. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu sou bom de cabeça.
Fiquei um pouquinho ruim depois do Covid, mas depois voltei ao normal. Perdi até iPad. Mas voltei. A cabeça ficou boa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Beleza. Quando foi esse dia, meu primo me liga de madrugada, o trem estava lá quebrando tudo, e eu escutava o barulho e estava quebrando mesmo, e ele falava que ia matar. Vou matar todo mundo, vou matar, e meu primo me ligou. Estava longe, eu não tinha automóvel, não tinha veículo, não tinha nada. Lembrei do pastor Geraldo. Falei, ele expulsou para o telefone, é o mesmo Deus, eu vou expulsar também. Eu falei, não, e a gente é doido, mitológico demais. Eu falei, vira o telefone para o lado do demônio. Eu queria estar lá, David, para ver o trem correndo lá, dando zerinho lá, e ele tentando acompanhar. Vira aí, João, e eu queimando o trem, em nome de Jesus, e com fé, era telefone, não era nem sem fio, era aqueles com fio, que discava assim, era o que minha mãe tinha. Estou falando de 2003, tá? Os mais jovens aí não vão entender. E eu fiquei imaginando ele, né, o Elis, virando o trem saindo igual do Tasmania lá, assim, dando zerinho, e ele mirando o trem assim. E eu orei lá e tal, e aí? Ele está falando que está queimando, está doendo, é para parar. Eu falei, não vou parar não. E orava, e aí, ele falou que está queimando aqui. Peraí, parece que quietou. Eu falei, não, rapaz, está expulso, acabou. E a autoridade é no nome de Jesus, né? Para ser folgado, né? É isso mesmo. Desliguei o telefone, falei, agora eu vou dormir. 5 minutos ele liga, falou, o trem voltou mais brabo. Voltou pior, agora ele falou que mexer com ele, agora ele vai matar todo mundo mesmo. Aí a fé minou. Saí lá de casa, fui lá no prédio do pastor Rubens, eu era vizinho dele, bati no apartamento dele, liguei, falei, vamos lá, tem um demônio lá para nós expulsar. E nós, foi para nós. Aí foi eu, ele e a pastora. Chegamos lá, o trem já quietou, dominou, só na presença do cara chegar. Ele, nem eu não, ele. Chegou, o trem quietou, e eu fui, aí ele ia na frente, apoiando atrás, e eu vendo aqui a retaguarda, né? Aí viu que segurança ele anda aqui, né? O quarto era pequeno, o Rubinho entrou, a pastora ficou na porta, eu fiquei lá na sala aqui, né? O que estava rolando? Chegou lá, o trem veio, foi um que ele conta que o trem deu uma piruleta lá com ele, que fora, o trem deu um mortal lá, caiu em pezinho, olhando para ele assim, e tal, aquela afastada. O povo da casa saiu correndo tudo, ficou só nós três, e o demônio, né, que o demônio estava lá na posição. O Rubinho fez a oração lá, o trem tentou engabelar ele lá, e eu só observando, né? O Jonathan falou muito de aprender, né? Eu, nessa de demônio aqui, eu tive em várias. E eu olhando assim, o Rubinho foi, papo, o trem tentou enganar ele lá, não conseguiu, e tal, acabou. E você sabe o final da história, a menina converteu, casou com o cara, viraram pastores e está na benção até hoje. Então, esse conhecimento prático é que vai fazer com que você saia dessa situação, ou que você passe por essa situação sorrindo. É assim, não tem outra forma. Porque tribulação, eu vim aqui para te falar, você vai passar. Você vai passar, não tem como. Ainda em Oséias, vai lá no 6:3, Pedro, por favor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então você vê aqui, ó, conheçamos o Senhor e prosseguimos em conhecer. Aquele conhecimento que você tem de Deus, ele serve para o seu problema agora, o de hoje. Amanhã você já vai ter que conhecer mais. Porque provavelmente, na maioria dos casos, o problema vai vir maior. Maior. Não maior do que Deus, jamais, mas maior do que o conhecimento que você tem de Deus. E esse conhecimento, eu estou falando dele 100% prático. A Bíblia é pilar de tudo. Você tem que ler a Bíblia mesmo, até sem entender. Vai lendo, vai lendo. Porque lá em João fala o quê? Que o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Então, se você leu, você guardou no seu coração, na hora certa, o Espírito vai fazer você lembrar, não se preocupe. Eu, com poucos dias de convertido, eu parei numa roda de ímpio, eram todos amigos, e eles sabiam que eu tinha convertido, começaram a me zombar, e começaram a fazer a pergunta de escatologia. O que eu sabia de escatologia, irmãos? Naquele tempo? O que eu sabia com meses de convertido? E eu respondi todas as perguntas esse dia, não sei como, e não sei se estavam todas certas, mas eu respondi. O pastor sempre, você vê, o nosso pastor, hoje não tem na nação quem estuda escatologia como o pastor Rubens.
Você pode ter certeza disso. Eu não estou falando aqui para engrandecer ele, não, nem para fazer média porque ele não está aqui. Não, não tem. Não tem. Você vai no Instagram do povo aí, de vez em quando você vê umas viagens, o cara começa bem, começa a viajar muito, mas uma visão equilibrada, e o conhecimento que o pastor Rubens tem de escatologia, ele sempre teve livro, eu li um livro dele na época, depois me tomaram, aquele irmão que a gente sempre persegue ele aqui, tomou o livro de mim, ei, eu fiquei nervoso. Então o Rogério dá umas rixas boas com ele. Então quando eu conheço o Senhor, e eu prossigo em conhecer, aí sim, a provação, a tribulação que eu passo, ela fica mais leve. Aí sim. Aí tem como passar com alegria. Porque o que mais entristece a gente como líder, e eu acredito que os pastores também, é quando você vê uma pessoa com o mesmo problema há mais de 20 anos e não consegue solucionar aquilo. A pessoa está derrapando dentro da lama, sabe assim? Você atolou e você está tentando tracionar o negócio e o trem não é 4x4. Aquilo é muito ruim, irmãos. E pelo tanto de ano, a incredulidade já tomou o coração da pessoa. É difícil. É difícil. Eu não estou falando nem isso, não. Eu só quero mostrar para você que o problema seu hoje, o conhecimento que você teve aqui no louvor, você viu que louvor tremendo, a ministração do Deide, eu estou com aquele mesmo sentimento seu, que você ministrou aqui. Né, até de pessoas querendo desistir. Eu tenho certeza que se você veio e chegou nesse lugar aqui querendo desistir, você não vai desistir. Você não vai. Por conta desse conhecimento prático, de tudo aquilo, o Espírito Santo já está trabalhando em você, de tudo aquilo que você teve de experiências com o Senhor. O crente, o cristão, ele vive das experiências que ele teve com Deus. Ele não vive do tanto que ele leu, tanto de livro que ele leu, tanto de The Chosen que ele assistiu, tanto de filme, na minha época DVD, que ele assistiu. Não é experiência prática. Eu posso subir aqui e contar minhas experiências, o Rodrigo pode subir aqui e contar as dele, a Luciana vem contar as delas, muito bom, edifica, mas é só para mexer com você, é só para borbulhar, é só para fazer a água esquentar. As suas experiências com Deus, elas é que vão te livrar nesse dia da tribulação, nesse dia da provação, são as suas, que aí agora você vai parar e falar, peraí, aquela outra situação que eu passei estava muito mais difícil do que essa, por que eu estou patinando nessa? Né? Aí quando já fizeram o encontro, já viu o testemunho do Rodrigo lá, da dificuldade que era, né, até para comer. Aí você acha que se o Rodrigo hoje ficar sem carne, ele vai ficar nervoso? Tem tudo, só não tem carne. A gente fica, né, Rodrigo? Mas não é igual antigamente, né? Você acha que vai? Nossa, a vida, nem carne não tem. Você acha que vai? Gente, o que esse homem passou? Não vai. Aquilo vai te deixar mais forte, a provação que você passou. Ela não pode te deixar mais fraco. Se a tribulação que você está passando te deixar lá na frente mais fraco, está errado. Se a provação que eu estou passando hoje, ela me deixa, mina mais a minha fé, deixa eu com menos fé ainda, está errado. Está errado. Porque o diabo, ele não quer te enganar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Às vezes a gente romantiza, né, a ação do diabo, né? Não, ele quer te destruir, acabar com sua vida, com tudo assim, ó. Então, a tendência dele é cada vez colocar o negócio mais pesado mesmo para você desistir, para você parar, para você sair desse ambiente aqui, e ir lá para fora, tentar tocar sua vida sozinho, igual a gente já fazia, e lá ele te rebenta, Eu já tive experiências de estar liderando pessoas que estavam conosco, saiu, cara, a pessoa foi moída lá fora, moída. Aí quando volta, está só os cacos. E aí agora, se não for Deus? Você fica assim, o que eu vou fazer? Como que eu ajudo? Só orando e chorando, né? Como é que faz? Então é isso que o diabo quer. Fazer você frustrar aqui dentro, colocar ferida no seu coração, te travar de alguma forma. Porque você sai lá fora, lá fora o muro é deles, né, Rodrigo? O muro é deles. Aí lá fora acabou. Lá ele está jogando em casa. A torcida é dele, é tudo dele. E lá ele te vence. Agora aqui não. Aqui a casa é nossa, a torcida é nossa. E digo mais, o juiz é nosso. O juiz é nosso. Né? Porque o Senhor é o justo juiz. E Ele é nosso. Amém. Aí tem como perder o jogo? Só se eu fizer gol contra.
para perder o jogo, gente. Não tem como. Se o juiz é nosso, né, Roger? Não tem jeito. Então vamos lá. Anísio, então qual que é o remédio nessa de conhecer? Coloca para mim João 14, Pedro. Verso 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então o remédio para essa falta de conhecimento é você conhecer o Pai. Está aqui, ó. Está aqui. Esse dia aqui foi que Filipe entendeu. Porque eles estando com o Senhor, aquele tanto de experiência diária e prática, você quer aula mais prática que aquela? Né? Hoje a gente ensina sobre cura, no final a gente ora, Deus manifesta e depois a gente colhe os testemunhos. Lá não, lá o Senhor fazia a cura primeiro e dava o seminário depois. Tanto que o negócio era intenso. E mesmo assim Filipe está aqui: Senhor, né, mostra-nos o Pai. A pergunta já foi boa, porque Filipe entendeu que o tanto que ele conhecesse do Pai, ele poderia vencer qualquer coisa. Então já foi boa. Só que ele não sabia que através do Filho, do sangue do Filho, do sacrifício do Filho, aquilo ia fazer com que ele se aproximasse do Pai e teria conhecimento do Pai ainda mais. E é isso que a gente tem que ter no coração. Amém? E a história que eu queria falar com você está lá em 2 Crônicas 14. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Vou dar só uma pincelada aqui, mas eu queria muito que você lesse essa história depois em casa, porque eu quero que a gente termine junto aqui orando, e eu preciso de um tempinho a mais aqui. Mas vou acabar, beleza, pode ficar tranquilo. Se precisar, quem me dá mais 1 minuto depois do horário? Então deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5... Somar aqui dá quase 40 minutos, menino. Não, eu vou no horário, fica tranquilo. Estou começando agora, eu tenho que acabar no horário. Calma. Aqui fala do rei Asa. Está lá em 2 Crônicas, fala de 14, no capítulo 14, 15 e 16. Eu quero ler só o 16, viu, Pedro? Põe no 16, 1, nós vamos chegar lá. Esse rei, o pai dele morre, ele assume o reinado e ele já pegou o trem uva. Durante o reinado do pai dele, a Bíblia fala que o pai dele fazia tudo que agradava o Senhor. E ele entrou nesse rio. Ele já veio nesse rio. O pai dele chamava Abias. E a palavra Abias significa: Yahvé é poderoso, Deus é poderoso. Olha para você ver o nome do cara. Quem que vence o cara, Rodrigão? Quando você vai ler lá no 13, não tem nenhuma batalha que ele perdeu. Não teve nada que afligiu ele. E você não vê Deus pedir muita coisa pelo não. Depois você lê lá o 13, lá você vai ver também. E aí ele morre, o filho dele vem nesse rio. O filho dele é acostumado a ver aquilo, com certeza, acostumado com o reinado do pai. E o filho dele começa bem. Esse camarada chamado Asa, está lá no capítulo 14. Não vou ler também, porque aqui a gente tinha que ler tudo. 14, o 15, 16. Eu vou ler só o 16, que foi o final, que é o que a gente vai encerrar com ele. Então, para você ter uma noção, a Bíblia fala que o rei Asa, ele agradou a Deus a tal ponto que tudo que Deus queria e pedia para o povo, o rei Asa fez. Ele combateu a idolatria, ele combateu tanta idolatria, que a avó dele fez um poste hidro lá, ele desordenou a avó dele, que tinha um cargo, a avó tinha rainha mãe, né, que a Bíblia chama, ele desordenou a avó dele, quebrou o poste dela, meteu fogo. Tanta sede, tanto compromisso com Deus que esse irmão tinha. E eu e você, a gente às vezes começa dessa forma. Você se converteu, você fica doido. Tudo. Hoje a igreja está mais light. Na minha época, a gente queimava foto de ex-namorada, presente de ex-namorada. Ó, já está rindo, porque lembra também, né? Você já veio com mulher, você estava de boa. Eu queimava tudo, presente, tinha uns presentes bons. Não é possível. Esse, né, para queimar as fotos, esses trem a gente queima. CD, eu sou da época do CD de música, a gente queimava tudo, eu achava massa. Fazer uma fogueira e jogar tudo, queima, miserável. Tinha uns CDs que era mais difícil, irmão Eudes. Viu, Tiago? Mas queimava. E pasme, o pastor nunca mandou queimar. Eu escutava entre os irmãos. Eu sempre andei com os mais velhos, eu gosto de andar com quem tem um nível a mais do que eu.
Igual eu solteiro, né, que tinha acabado de chegar, alegre na igreja, doido, feliz, andava com os casados, andei muito Josimar. Eu escutava o Josimar conversando com os outros irmãos maduros, não, porque quando eu parei de ouvir música do mundo, quando eu ouvia música do mundo, e eu ficava, uai, aqui eles não ouvem, então vou parar também. Rubim nunca mandou eu queimar um CD meu, nenhum. Eu escutava eles falando. Não, rapaz, é que as camisas de rock, nossa, eu era roqueirão, tal, queimei tudo. Falei, então vou queimar as minhas, eu nunca tive muitas, né? Mas sempre fui mais do pagode, da parada mais de boa. Essa parada muito trash aí, muito preto, carregado. Gosto mais da cor, a cor mais viva, né? Gosto dela, mais alegre. Mas tinha umas lá, queimei tudo. Eu estava igual o Rei Asa, tudo. Né? Por pouco tempo ele não queima a avó dele junto. Olha o poste, pum, acabou com tudo. E aí a gente começa assim. Quando você vai para o capítulo 15, vem um profeta lá, conversa com ele, alerta ele. E por causa desse comportamento dele, Deus deu 10 anos de livramento para ele, de guerra. Durante 10 anos ele não ia ter guerra nenhuma. Quantos queriam pelo menos 10 anos ser uma prova? Pelo menos 10, né, Rodrigão? 10 anos ninguém te assolando, nada, uma picuinha. Deus deu para o rei Asa, esse camarada aqui, ó, de 2 Crônicas 14. Por causa do compromisso do cara, aliança. Deus falava, é agora. É para queimar a idolatria, vamos acabar agora. No 15, um profeta alerta ele. Falou, Deus está falando que você foi aprovado, você foi bem. Se você continuar com Deus, vamos lá esse aqui eu tenho que ler. 2 Crônicas 15. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse. Você achou? Está no 1? Volta o 1 só para me dar uma olhada. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Aí esse cara aqui, Azarias, ó. Este saiu no encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Pensa bem comigo, 10 anos de paz, o cara é de rocha, para que o profeta veio alertar o cara? Porque alguma coisa estava por vir. E o profeta falou nada de novo, ele falou, você foi bem lá, ó. Só que se você continuar buscando o Senhor, ele se deixará ser encontrado. Mas se você abandonar ele, não vai dar certo. Ele não entendeu a profecia. Uma guerra estava por vir, e você vai ver que não era maior do que as outras. A primeira guerra dele lá do capítulo 14, ele estava com 580 mil homens, e já vai forte, né? Você com 580 mil homens, você já vai forte. Só que o exército dos etíopes estava com 1 milhão. Então deu quase 2 para cada. E no meio da batalha ele clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia dos fracos. Só o Senhor protege os fracos contra os poderosos. E aqui ele tocou no ponto fraco de Deus, é onde eu quero tocar no seu também. O que é o ponto fraco de Deus? É você chegar diante dele sem orgulho, sem vaidade, sem ego, sem nada. No meio da batalha do capítulo 14, o rei Asa chega, que ele viu assim, rapaz, aqui é quase 2 para cada, não vai dar, porque o outro exército era brabo também, não vai. No meio da batalha, ele clama ao Senhor: Senhor, só o Senhor protege os fracos dos poderosos, só é o Deus dos fracos. Ou seja, se o Senhor não intervir aqui, esquece isso aqui, não vai sobrar um para contar a história. E o Senhor intervém, acaba com os etíopes tudo, nenhum. Então esse é o ponto fraco de Deus. Chega diante dele com a sinceridade do seu coração. Mas eu ainda não sei orar. Meu irmão, orar é falar com Deus. Fala. O Senhor, está ruim. Deus, está difícil. Deus, eu acho que agora não vai dar mais não. Deus, eu acho que agora acabou. Agora chegou meu fim, né? Essa aqui, aquela lá o Senhor me livrou, mas essa aqui, chega com a sinceridade do seu coração. É isso que Deus quer. Quantos chegam diante de Deus com palavras bonitas e a oração não passa dessa telha isotérmica aqui? Quantos? Não é isso que Deus quer. Deus quer sinceridade de coração. É isso.
Esse é o ponto fraco dele. E aí no capítulo 15, ainda, o rei Asa ganha mais 25 anos de paz. Então todo aqui dá 35 anos. Quantos queria 35 anos sem guerra? Sei nem se eu chego até lá, igreja. Na estatística eu nem chego, né? Eu vou chegar em Deus. Mas o que é isso? 35 anos. 35, sem guerra nenhuma. Nenhuma. Essa é a vida que todos queriam. Só que no capítulo 16, 36º ano, para se cumprir a palavra de 35, aparece uma situação. E é nesse texto que eu quero acabar com você. Verso 1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel. Judá era uma tribo, Israel é outra, tá? Contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, sem chegar a ele. Próximo. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Aqui começa a ruína dele. Por que ele não fez igual o capítulo 14? Quando estava vindo 1 milhão de etíopes, o que ele fez? Ele orou ao Senhor, Senhor, traz o livramento. Aqui não, aqui ele faz uma aliança com um dos aliados dele. Ou seja, ele deixa de confiar em Deus e começa a confiar nos homens. Um cara que começou daquela forma que começou, 35 anos de paz no reinado dele, já pegou rabeira com o pai dele, que era de fibra também, só que agora, em vez de consultar a Deus, e ao invés dele manter a aliança que ele tinha com Deus, porque a aliança entre ele e Deus já estava posta. Você viu lá que Azarias foi lá só confirmar a aliança dele com Deus. Aqui não, aqui ele chama um dos aliados, que era aliado do Baasa, manda prata e ouro para ele, não vou nem falar, se fosse uma versão moderna era propina ou suborno, faz uma aliança, ó, solta a peia dele, se alie a mim e vamos contra ele. E a Bíblia fala que só do cara ter aceitado e tirado o exército, o outro já fugiu, o inimigo. Só que aqui começou a ruína dele, porque qual que era a palavra lá do profeta Azarias? Se você abandonar o Senhor te deixará, te abandonará. E foi isso que ele fez. Uma aliança que já estava firmada, não precisava ser nada provada aqui mais, ele só tinha que manter. E aí? Tende para o grande motivo, passar de várias provações. Às vezes, a falta da provação gera isso aqui na gente, ó. Todos nós aqui queríamos estar 35 anos aqui de paz, sem ter guerra nenhuma. Será que no 36º ano a gente não teria a mesma condição? É algo a se pensar. Porque lá em Romanos fala que a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança e por aí vai. E nós já lemos aqui um texto sobre perseverança. Então, ou eu não quero guerra de jeito nenhum, ou eu quero conhecer o meu Deus do tamanho que chega a ser maior do que os meus problemas e provações, para que eu chegue no dia da provação e eu possa passar para ela lá contente, com alegria. E aqui eu repito, eu preciso frisar, gente, não vai acabar a provação. Não vai, não tem jeito. Não adianta eu vencer a provação de amanhã com a força que eu venci 6 meses atrás. Não adianta. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não tem jeito, não tem como. O Senhor já te conhece, Ele já te formou antes de você ter nascido. Ele já sabe tudo. Agora, e nós? E afirmo com você, nós nunca vamos saber tudo de Deus. Deus é muito grande, muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Você sabe disso, você já tem provado disso. Agora, será a tribulação? Será a provação? Será um teste? Algo que não vai separar da presença do Senhor? Pelo menos não deveria, né? Não pode.
Então, o primeiro ponto aqui da ruína que eu queria colocar com você para a gente encerrar, da ruína de Asa, é que no momento da provação, da provação da confiança dele em Deus, ele decidiu fazer uma aliança com os homens, confiar nos homens ou confiar em si mesmo. Porque isso acontece com a gente acha que dá conta. Não, esse problema eu já venci lá atrás, eu tenho a saída. Só que a saída nem sempre é o que você usou lá atrás como saída. Ele sabia a saída, gente, a gente leu aqui. Era clamar ao Senhor: Senhor, essa batalha é igual a outra, não dou conta. Se o Senhor não intervir, não vai sobrar ninguém para contar a história. O Senhor veio intervir. Por que ele não fez isso agora? Ele achou que sabia. Ele achou que sabia. Não, isso aqui eu já sei, já venci dessa forma, eu já sei. E a gente não pode cair nesse engano. Porque às vezes dá. Principalmente com quem tem muito tempo de caminhada. Que aqui eu estou falando de mim agora. Que eu falei só sobre você, né? Quem tem muito tempo, você acha, não, porque eu já lidei com muita coisa. Você vê Davi, a diferença? Né? Na hora que chegou lá, Saul foi dar armadura para ele lá. Não, vai que essa armadura, acho que ele olhou, você fica, coitado. Vai ser igual o Popó e o Bambam. Vai dar nem emoção, não vai dar tempo nem de buscar a pipoca lá na cozinha. Nem na sua cozinha que é aberta, Heber. Não vai dar tempo. E o que Davi fala? Não, eu vou no nome do Senhor. Se eu for no meu nome ali, eu nem vou. Eu vou no nome do Senhor. Já deve ter jogado aquilo tudo fora e já foi. E peitou o problema. Ele sabia que não era ele. Ele sabia. Ele tinha convicção total. Por isso que ele foi na força do Senhor. Asa começou assim, mas depois não. Então, a aliança que nós temos com Deus, nós devemos confiar nele. É nele. Da mesma forma que ele te livrou lá atrás, ele vai te livrar agora. É ele que vai te livrar. Talvez de forma diferente. Talvez lá atrás, ele te salvou na hora que o banco estava fechando. Hoje não tem mais isso, hoje é tudo automático, né? Mas na hora do banco fecha, quantos testemunhos? Rodrigo mesmo conta o dele, que o que mudou a vida dele foi um desses, né, Rodrigo? Fechando na agência, o dinheiro do cheque estava lá. Hoje não precisa, né? Mas talvez vai ser assim. Talvez não, vai gerar um jurinho para outro dia, Deus vai dar o recurso para você pagar o juro. Mas Ele vai te livrar. Talvez seu nome vai sujar. Aí no processo de você limpar ele, você vai entender, você vai retirar as lições. Ah, meu casamento, eu vim para a igreja, meu casamento é um caos. Pois é, então precisou chegar nesse lugar para você entender que você precisava de ajuda. Porque até então estavam duas pessoas completamente diferentes achando que dava conta de lidar com aquele problema, entre aspas, que o casamento é maravilha, gente. Como diz o Thales, Roberto, a gente é que complica tudo. Não é aquela canção? Se eu fosse bom aqui, eu ia dar uma palhinha, Nestor. Mas não é a gente é que complica tudo. Fácil demais. Casamento. E complica mesmo. E quando a gente quer complicar, misericórdia. Misericórdia. Lá em casa eu sou bonzinho. Mas a maior confusão é eu que faço. A maior confusão sou eu. Tem jeito, isso aqui é assim mesmo. Segundo ponto, e eu vou encerrar mesmo, pode ficar tranquilo. Eu estou somando os minutos que vocês me deram, viu? Depois de tomar uma decisão baseada em si mesmo, de romper essa aliança com Deus, o Senhor ainda tem misericórdia de mim para você. Porque senão não teria graça. Ah, errei, pequei contra o Senhor, rompi a aliança que eu tive com Ele e agora acabou minha vida. Mas igual o do cachimbo lá, né? Acabou o mundo. Não. O Senhor sempre tem misericórdia para você. Sempre tem pensamentos de paz a seu respeito. O Senhor trouxe um profeta para vir falar com Asa, só que ele não reconheceu aquele profeta. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele ficou tão enfurecido que ele mandou prender aquele profeta. O nome dele é Anani, não vai dar tempo da gente ler aqui. Está aí na agulha? O profeta foi falar com ele e ele não aceitou a repreensão. Aquilo, na verdade, essa repreensão e essa exortação, isso aqui tem que servir para a gente também. Quando o seu líder, o seu pastor te procurar, na verdade ele está tendo graça com você, a graça de Deus que está te alcançando. Para você não se perder, para você não se magoar, para você não fechar seu coração. Ele não vem lá porque ele quer saber da sua vida, porque ele te quer dominar, que ele quer. Não, não é isso. Deus teve misericórdia de Asa. Mesmo ele rompendo a aliança, que Deus leva muito a sério essa questão de aliança. E a gente também deveria.
Aí Deus, só que a forma de Deus mandar é o quê? O que ele esperava? Ele esperava uma cesta de chocolate, um perfume importado, né, presentes, né, prata e ouro. Não, a forma de Deus exortar é através do profeta. E como que ele fez? Você lembra de Davi, quando Natan foi confrontar ele? Do pecado dele, que foi muito pior. Muito, foi 2 em 1, né, para começar, né? Gravíssimo. Ele chegou, contou aquela história lá, não dá tempo da gente lidar, mas eu gosto daquela história, né, porque Davi manda até matar o cara, né, da história. Pois é, o cara era ele. Só que quando Natan vem, explana para Davi tudo que aconteceu, eu falei, pois é, Deus está falando isso aqui, a sua casa vai ser assim, começa, entre aspas, pesar a mão. O que Davi faz? É verdade, pequei contra o Senhor, pequei contra ti. Olha a diferença de alguém sem vaidade, sem ego. Por isso que eu falei, o ponto fraco de Deus é quando você deixa seu orgulho de lado. Por isso que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele não tinha orgulho. Foi a mesma situação, o profeta procurou Asa, Asa repreende o profeta, manda prender ele e ficou enfurecido com o povo todo. Davi não, Davi quando ele entendeu, rapaz, foi eu mesmo, fiz lambança. Não, tem só misericórdia na minha vida, pequei mesmo contra o Senhor. Você vê o coração de alguém que não tem orgulho, não tem vaidade mais, é diferente. Se a gente entende isso aqui, gente, qual oração nossa que não vai ser respondida? Qual? Tem um texto lá de João do Senhor, né? Senhor, eu oro o Senhor porque o Senhor sempre me ouve. Olha a convicção de Jesus. Será que eu posso falar isso? Então, se eu entendo que eu tenho que chegar diante de Deus rendido, como o Nestor cantou aqui, eu vou até querer que canta no final, pode vir. Que eu me rendendo aos pés dele, meu irmão, aí não tem Deus que resista. Que Deus, eu acho que ele olha assim, ele fala, não, é que ele entendeu. Aqui ele entendeu. E terceiro ponto, e o último, foi este de Davi, que devemos nos arrepender. E essa manhã é uma manhã de arrependimento. De momentos que eu tentei vencer aquele problema na força e não consegui. Aquilo que era para mim confiar em Deus, aquilo que era para mim manter a minha aliança com Deus, eu mantive minha aliança com a economia do país, eu mantive minha aliança com agiotas, eu mantive minha aliança em cursos online. Não estou falando que essas coisas são erradas, não, o agiota sim, o curso não. Não, o conhecimento da letra, não, mas tem um cara lá que ele fala só sobre finanças, vou nele, esses caras é top, esse cara o João mesmo é planejador financeiro aí, senta com ele. Agora, o primeiro lugar que você deve buscar é o Senhor, da mesma forma que você buscou naquela situação que parecia impossível para você lá atrás, é aquela mesma coisa, você não vai inventar mais nada. Então nós precisamos nos arrepender essa manhã, de vezes que em vez de eu buscar o Senhor, eu busquei e confiei nos homens, nas pessoas. E eu repito aqui falando igual eu falei no começo, não dá, tem hora que não dá, é você e Deus. Você e Deus, não dá. As pessoas podem ali te ajudar, te direcionar, mas essa aliança tem que ser renovada por você. Esse compromisso, se você nunca fez uma aliança com Deus, é você que tem que fazer agora esse compromisso com Deus. E eu queria que vocês colocassem de pé. O final do rei Asa foi terrível. Põe no verso 12, por favor, Pedro. No 39º ano do seu reinado, Asa, doente dos pés, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Olha para você ver o cara, tanto que ele está ferido, até agora, Rodrigo. Enfermidade sobre os 2 pés, e ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos homens. Não estou falando que no médico é errado, não, gente, é muito médico e cristão. Quer até indicar um para você, doutor Arthur, sempre que você precisar. Tem um médico ali, pastor de revelação, irmãos, não tem homem melhor. A Cida já passou, está certo porque ela já foi. Não pensa no médico profeta. Ele tem que vir aqui ministrar para casais. Pensa no homem duro. Então a medicina é de Deus. A medicina é de Deus, médico é de Deus, médicos cristãos, psicólogos cristãos. A gente precisa, tem hora que você está com um parafuso demais, tem que sentar com essa galera lá fora. Só de você falar, você já fica bem. Só que esse final não pode ser o meu e nem o seu.
mesmo doente dos 2 pés, Asa ficou confiando ainda nos homens. Próximo versículo 13. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Então 35 anos de paz, 6 anos aqui de sofrimento. 41º, né? Isso mesmo, 35 a 41. Esse não pode ser o nosso final. E eu perguntei para o Senhor, por quê? Porque tem um negócio, porque a Bíblia, quando ela é específica, eu fico curioso. Por que os pés? Se hoje dava um câncer, um AVC, né? O mundo tem sido muito afligido por AVC. Antigamente a gente ouvia AVC só de pessoas mais velhas, né? A jovem agora, irmãos, triste. O que é isso? Satânico, não é normal. Não é normal. A medicina fala, não, isso aqui a pessoa tem que ter tantos anos de idade. E o jovem está indo embora de AVC. Está errado. Então por que uma doença sobre os pés? E eu fui pesquisar sobre os pés. O pés tem 3 funções, muito boa, muito básica. Primeiro, ele é responsável pela locomoção. Seus pés que te levam onde você quer chegar. E o diabo faz justamente o inverso, ele quer te parar. Você está entendendo? O diabo quer te parar. Não aceite. Durante a semana, todas as vezes que eu ia orar por essa palavra, o Senhor colocava no meu coração que tem pessoas aqui querendo desistir. Meu irmão, em nome de Jesus, não desista. Não pare. Talvez o diabo tenha lançado isso aqui não foi Deus que lançou uma doença nos pés de Asa. Foi o diabo, foi o inferno. E talvez você está com esse sentimento aqui, ó. Cara, eu não consigo andar. Não consigo mais. Foi o diabo que colocou. Não pare, não desista. Essa enfermidade ela tem um propósito, é para te parar, é para fazer você desistir. Não desista. Não desista. Essa provação vai passar. Essa situação vai passar. Outra função importante dos pés, ele é responsável pelo equilíbrio. Talvez você está com as áreas da sua vida muito bem alinhadas, mas tem uma área que você não alinhou. E destrói o resto, porque no reino de Deus não tem isso. Deus não é o Deus somente da salvação. Deus é Deus da cura, Deus é Deus da família, Deus é Deus da prosperidade, Deus é Deus de sonhos. Ou você duvida disso ainda? Só que minha vida está toda boa, só meu casamento que está ruim. Meu irmão, está tudo ruim então. Não, meu casamento, meus filhos, está tudo legal, mas meu financeiro ainda não está do jeito que eu queria. Está desequilibrado. Diabo, seus pés é responsável pelo equilíbrio das áreas da sua vida. São os pés. E a terceira função, os pés é o suporte do corpo. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer trocar o fardo com você, amém? Só que mesmo o fardo leve, você precisa dos seus pés para suportar. Principalmente porque eu e você vamos andar no trilho da visão dessa igreja, que é relacionamento com Deus. Eu preciso dos meus pés. Não tem como eu caminhar sem meus pés. Então você vê que nesse caso de Asa, que o diabo foi bem cirúrgico, bem específico. Ele quis parar o rei Asa, porque parando ele destruiu o rei. Ele destruiu. Os pés têm mais funções, mas quero colocar só esses 3 aqui. Eu queria convidar, se você pudesse, que você viesse para cá. Vamos terminar esse momento aqui juntos. O pastor Jonathan tem batido muito nessa tecla, que quando a gente tá junto, esse mover aqui no final é um orando pelo outro, um dando palavra pelo outro. Pode vir enquanto eu vou falando. Irmãos, é poderoso demais quando a igreja está reunida junto. Momentos como esses aqui, ó, que a gente está junto como igreja, meu irmão, isso aqui você não esquece nunca na sua vida. Nunca, nunca, nunca. Aqui é um orando pelo outro, um cantando com o outro. O lugar de você ter refrigério, o lugar que você deposita a sua confiança, tem que ser aqui dentro. Sabe por que a gente não vive aqui para sempre? É porque as pessoas lá fora precisam de nós.
Senão a gente entrava aqui e não saía não, já pegava o gancho que o Marcos Paulo falou que vai vir na sexta para dormir, nós já vinha todo mundo, e ficava aqui o resto da vida. Mas e as pessoas lá fora? Como é que vai fazer com elas? Cada um se lasca. Não é assim, o evangelho não é isso, irmãos. Só que para isso a gente tem que ser fortalecido aqui, a gente tem que ser curado aqui, a gente precisa se arrepender aqui, para que lá fora a gente consiga ajudar essas pessoas. Tem que ser aqui. Como diz o ditado popular, roupa suja se lava em casa. É a gente aqui eu coloco minhas fraquezas diante do Senhor. É aqui, Senhor, eu não estou dando conta, é difícil. É difícil. Às vezes falta até palavra para orar. Mas eu sei que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu sei que o Senhor está fazendo algo na minha vida. Esse tem que ser o comportamento nosso, amém? Enquanto o Nestor e a banda ministram uma canção, fale com o Senhor. Você sabe onde você precisa se arrepender? Você sabe onde você precisa pedir um refrigério para o Senhor? Você sabe. Fala com o Senhor nessa hora. Oh, Jesus.